Em nosso estudo de hoje, a lição 129 do livro Palavra da Vida Eterna, na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo na carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Paulo hoje vem falar de duas funções aqui na nossa sociedade que são os mártires da modernidade. Por que os mártires da modernidade, né? Ele vem fazer comparação com o professor e o profissional da área médica, o enfermeiro, o médico de maneira geral. E esses dois, eles amando realmente a profissão e fazendo a profissão da melhor maneira, com o coração, eles estão com grande oportunidade de evolução espiritual, assim, impressionante mesmo. Por exemplo, a gente pode trazer como referência o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele conta uma história de 4 espíritos, 4 trabalhadores de nosso lar, e entre eles uma enfermeira, a enfermeira Luciana. E ele até fala assim, essa enfermeira, por tanto amar os pacientes e fazer o trabalho com carinho, com cuidado, ela desenvolveu uma clarividência nela, clarividência com relação aos pacientes. Já antecipar e saber o que o paciente está sentindo para poder estar cuidando do paciente da melhor maneira. Ela acabou desenvolvendo essa capacidade. O estudo de hoje, ele começa dizendo o seguinte, né? Que muita gente só admite você entrar num trabalho no bem quando o dinheiro aparece. E a gente tem um estudo na doutrina espírita que fala da caridade moral e da caridade material. A caridade material é a mais fácil e costuma ser até vamos colocar assim, aquela que ajuda, mas normalmente não cumpre ainda o principal objetivo da caridade. Por quê? Porque o principal objetivo da caridade é colocar a gente em contato com o ser humano e, com isso, enternecer os nossos corações. A verdade é essa. E o que acontece com a caridade material é que você doa sem saber para quem, muitas das vezes, você não está tendo contato olho no olho, você não está tendo ali essa troca que é imprescindível nesses trabalhos. Eu sempre recomendei aos meus amigos, né, o seguinte, que essas doações anônimas e que não são presenciais, elas ajudam sim. Vai sempre ajudar. Você corre o risco de ter o recurso que você está doando utilizado de maneira equivocada, isso sempre vai correr, mas principalmente você não vai conseguir ter esse contato. Eu falo, nada substitui esse contato pessoal. A gente fala assim, antes da gente ter uma obra social, mais de 20 anos, a gente todo dia, todo mês,
procurava uma instituição que cuidava de idosos e de crianças. Então, com relação aos idosos, a gente sempre tinha que perguntar o que eles estavam precisando. E cada mês a necessidade era diferente. Um mês era grãos, outro dia era roupa, outro dia era fralda geriátrica. Cada mês era diferente. Outro dia era material médico para curativos, né? Só que a gente, na hora de ir lá entregar o que a gente comprava, e que comprava o que desse para comprar também, né? O dinheiro não era grande, mas pelo menos o que era mais importante era ter contato com o ser humano. Então a gente chegava lá, via todas as camas, todas as pessoas deitadas, conversava com elas, via a carência das pessoas. Tinha um senhor, então, que ele desenhava muitos desenhos bonitos. Quando via a gente, ele botava a mão embaixo do colchão e pegava vários desenhos que ele fez. E falei, meu Deus, isso aí se colocar num quadro mesmo, a pessoa até poderia ser mais valorizada, né? Esse contato não tem preço. Então a gente ir lá na direção das crianças e comprar uma caixa de bombom, um saco de bombom. A caixa de bombom é muito pouco, né? A gente comprava aquele saco de bombom grande e vinha aquela criançada toda para cima de você para pular. Aquilo não tem preço. Aquilo foi muito maior do que o valor que estaria sendo doado. Então ele vem falar assim, ó, entretanto há serviços que o ouro não consegue remunerar. Eu falei, claro, de uma instituição, mas o problema é que você vai encontrar na sua família ou em amigos muito próximos pessoas que estão precisando simplesmente de uma conversa amiga e de um pouquinho de atenção também. A ideia é essa, né? Então ele bota aqui para a gente que há vencimentos justos para o encargo do professor, tudo bem, mas ninguém pode estabelecer o pagamento aos sacrifícios que ele abraça na escola. E também ele fala do honorário médico, né? Pessoa alguma logrará recompensar em valores o devotamento que ele tem. E ele começa a falar sobre algumas coisas que a gente pode, né, e deve estar fazendo o tempo todo. Estímulo ao trabalho, esperança nos armazéns, o sorriso fraternal, gentileza. E ele vem falando, ó, isso deve ser a regra em nossas vidas, para quem está querendo buscar realmente ter um contato maior com o ser humano e ter o coração renovado. A verdade é essa. A gente começa a olhar para as pessoas e ver, procurar enxergar além das pessoas. Eu me lembrei, por exemplo, de uma pessoa que todas as vezes que ela me via na rua, ela falava palavras deselegantes, ela vinha às vezes com piadas muito chulas, né? E aquilo me incomodou durante algum tempo, até eu começar a pensar e falar, peraí, o que essa pessoa está querendo? Aí me bateu aquele estado, falando, na verdade ela quer se aproximar, ela quer se comunicar. Então a primeira vez que ela falou comigo, né, depois que eu tive esse insight, o que acontece? Ela falou comigo e eu retribuí, comecei a conversar, aí ela se abriu e começou a falar um monte de coisa, né? Vinha com as piadas pesadas de vez em quando, vinha, né? Porque aquela era a única maneira, o único recurso que ele tinha para querer chamar a atenção. Mas depois começamos a dar uma caminhada juntos, aquela caminhada matinal, fazendo exercício, e começamos a conversar, e eu falei, meu Deus, na verdade eu estava me fechando porque a pessoa ela não tinha muita coisa que oferecer, além daquelas palavras, né, fazendo críticas, contando piadas. E na verdade ele queria chamar atenção. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente vai passar por períodos de inibição financeira, e essa inibição financeira ela vai ser até boa para que a gente possa despertar, desenvolver na gente essa capacidade de lidar com o ser humano, de lidar em paz com todos, de reconhecer os direitos, também reconhecer as obrigações também, e reconhecer esses momentos emocionais que todos nós temos. Então ele bota aqui para a gente, o apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Mesmo assim ele recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele colherá.
né? Então fica a mensagem de Paulo para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.